Olá, eu sou a Gi Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à leitura do signo de Sagitário. Lembrando a todos que é uma leitura coletiva, né? Pega aquilo que fizer sentido para você, tá? Não force nada que não seja para você. Certo, meu amor? E segundou, meu povo lindo. Aqui é feriado. Aqui em Porto Alegre é feriado. Feriado de navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Bom feriado aí. Para quem tá de feriado. E dia da nossa mãe Iemanjá, né? Dia 2 de fevereiro aí, dia da nossa mãezinha querida e amada. E é segunda-feira, né, gente? Dia de movimento, dia de caminhos abertos, dia de Exu. Pombogira. Vamos lá. Vamos tirar um arcano maior para a semana. O diabo. Vamos lá. Arcano maior de vocês, a carta do diabo essa semana. Cuidado com as tentações, tá? Mas ao mesmo tempo de ter cuidado aqui com as tentações, pede para vocês aqui também terem cuidado com o medo, tá? Aqui ele tá a criatura se borrando de medo ali, ó. Apavorada, né? Então, podem acontecer aqui situações essa semana desafiadoras para vocês, tá? Aonde eu vou ter que me desafiar, né? Não ter medo de enfrentar, de encarar as situações, tá? A carta do diabo, ela também fala de aprisionamento, tá, gente? Alguém tentando te aprisionar essa semana. Lugares, pessoas, situações, coisas aqui que te fazem você se sentir aprisionado, fazem você se sentir com medo de dar um passo adiante, tá? De você fazer aquilo que você estava em mente de fazer, de você... eu não vou falar porque é minha sogra. Oh, Jesus, né? Não vou falar porque é meu chefe. Não, não é assim que funciona, gente. Vocês podem expor com educação as coisas, mas vocês podem expor, falar as coisas, tá? Não ficar com medo aqui de colocar uma verdade, de dar uma opinião, certo? É uma sensação de aprisionamento, porque pode ser que o outro esteja te menosprezando ou te diminuindo, né? Porque o diabo, ele faz isso, né? Você tem medo aqui, né? Daquela figura que tá surgindo ali, ó. Entendeu? Então, não deixem que as pessoas te parem. Defenda, se você tem um posicionamento referente à situação do que está acontecendo, exponha, fale, né? Com educação. Vocês são educadinhos, né? Mas falem. Mas aqui me fala desse medo, tá? Que para alguns aí
de dar aquele passo, de pedir, de falar, o, sobre o relacionamento, de falar o que está atrapalhando, entende? Não se deixem enganar aqui. Porque aqui tem aquela pessoa boazinha para alguns de vocês. Né? Aqui tem aquela pessoa boazinha, né? Que ao mesmo tempo ela está conseguindo te manipular. Então, cuidado, não se engane com esse tipo de pessoa. Ah, mas eu não vou falar. Minha sogra é tão boazinha. Mas por trás disso ela está conseguindo te manipular. Entendeu? Então, seja quem for. Não tenha medo. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele paralisa a pessoa. Medo é bom. A gente tem que ter o medo, sim. Mas na dose certa, né? Na dose certa para não fazer burrada, na dose certa, entende? Na dose certa. Em situações em demasia, acaba que a gente não consegue se movimentar por causa do medo. E aí a gente não consegue mudar as coisas. Tá, meu amor? Então, cuidado. Tem mais coisa para falar ali, né? Mas a gente demora muito numa carta só, gente, mas tem tanta coisa para falar ali. Tanta coisa para falar ali que a gente podia ficar horas falando. Mas o principal que eu senti aqui foi essa situação. Mas cuidado com vícios também, tá? Que te aprisionam. Manias, vícios. Ó. Ai, ai. Tá aí. Laroie, show, mojubá. Coisas que te amarram, que te impedem de dar um passo adiante aqui. Pessoas. Adaptem para a vida de vocês, tá? Mas lembrem-se dessa leitura lá no final da semana. Lembrem-se da leitura de segunda-feira, tá? Eu não âncora estagnado, parado, por medo de falar, por medo de fazer, ou porque a pessoa parece ser mais forte, ou porque se eu falar eu vou arrumar uma briga, vou arrumar uma discussão, ou porque a pessoa se faz de boazinha e consegue te aprisionar naquilo ali. É complicado. Tem que dar uma atenção para isso essa semana, né? E já faz tempo que isso anda acontecendo com alguns de vocês, ó. Né? Já faz tempo aqui. Então é hora de movimentar. Chegou o momento, né, de sair dessa... Falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer, gente. Ai, Gi, mas se eu falar, o meu marido vai ficar bravo comigo se eu falar que a minha... Tô só te dando exemplo. E tu adapta para a tua realidade, tá? Mas se eu falar, o marido vai ficar bravo comigo porque eu xinguei a mãe dele.
Mas não é sobre xingar, é sobre falar abertamente, sobre ter um diálogo, né? E não ter medo de expor as coisas. Olha, sogra, a senhora não me leva a mal, mas isso aí, desse jeito aí, não dá. Né? O que a senhora está fazendo, o que a senhora está falando, o que a senhora está fazendo não tá legal. A senhora está se metendo demais. Só quer que eu mude as coisas, a minha vida aqui, conforme a sua ideia, conforme a sua visão. Daí fica difícil, né? Ah, é um chefe. Conversa com o chefe. É conversar, não é brigar, não é... Entendeu? Tem gente que é difícil, né? Que é uma pessoa... Que tem gente a pessoa é difícil de chegar nela, né? Não é muito fácil de chegar na pessoa. Mas aqui vocês precisam se libertar, se desatar, se desacorrentar, né? Peça a tua espiritualidade de luz aqui, o caminho que eles vão te dar, tá? Ó, as boas notícias aqui, a boa sorte. A gente tem uma notícia, dinheiro aqui, tá? Para alguns é dinheiro, tá? Ah, eu quero pedir um aumento, mas eu tô com medo. Ah, eu quero pedir o meu bônus que não veio. Mas se eu falar, não sei. Ah, não interessa, vai lá falar. A gente tem a boa sorte aqui também. Certo, meu amor da minha vida? Vamos ver aqui. Maria, moça bonita. Ó. A insatisfação, né? Vocês emburrados aqui, entende? Mas se vocês falarem, vocês têm um 6 de paus, que é uma carta de vitória e de reconhecimento. O primeiro vocês têm que reconhecer. Ó, presta atenção, não é para todo mundo isso aqui. Mas alguns de vocês têm que reconhecer que eu tô insatisfeito. É um 4 de copas com 6 de paus. Eu tenho que reconhecer que eu tô insatisfeito nessa situação. Quando eu reconheço isso, eu tomo uma atitude. Porque a pausa é fogo, né? Aí eu saio daquela insatisfação ali. Entendeu? Ó, aqui a gente tá falando de falar. O que eu só tá confirmando o que eu tava dizendo para vocês ali. Entendeu? Eu tenho que falar, eu tenho que ser o mais clara possível ali. A gente tá falando de espadas, de comunicação, valete de espadas, entende? E sair dessa situação que não tá boa. 8 de copas, virar as costas para essa situação. Pode ser uma situação familiar, 10 de ouros, ou uma situação dentro de uma empresa aqui. E aí, se tu falar, tu vai ter uma troca bacana aqui, ó. Entendeu? 6 de ouros. Se tu falar, tu vai ter a ajuda que tu precisa. Porque aqui a gente tá falando de uma carta de troca, de ajuda. De alguém te ajudando. Aqui a gente pode estar falando também de gente que precisa de dinheiro e tá com medo de pedir aí. Só que se tu não pedir, se tu não falar, espadas, valete, comunicação, tu não vai ter, não vai receber. Tu tem que falar.
o que tu tá precisando aqui. Essa semana tu vai ter que expor. Não adianta fugir. Vai ter que expor. Entendeu? Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Vamos lá, Pombogira. A gente não pode ter medo, mas também não pode... Entendeu? Vamos lá. Exu. Não haja com não haja com impulsividade em relação à pessoa amada. Tenha muita paciência e amorosidade. É o que deve prevalecer. Afinal, a caminhada com a companhia certa é mais leve e agradável. Pense nisso, né? Então, agora realmente eu entendi aquele medo lá. Aquele medo lá é de falar as coisas, né? E a pessoa não te compreender. Só que aí é que tá. Tem que falar. Tem que falar, mas tem que falar com amorosidade. Sem impulsividade. Entendeu? Tá? Lembra da simplicidade da infância? É lá que mora o verdadeiro significado da felicidade. Alimente a criança que ainda mora dentro de você e deixe a alegria surgir de forma natural. Brinque, cante, dance, seja você na melhor versão. Tem gente que se retrai, né? Eu não posso ser eu neste lugar. Com essas pessoas. Na minha família, muitas vezes as pessoas me julgam. Tem que trabalhar isso aí. Áries e Peixes, Gêmeos e Aquário, Capricórnio e Touro. Não esqueçam a oração da meia-noite. Vai até o dia 7. Até amanhã.